Pai do Senhor, mais uma vez, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar, fiquem à vontade. Glórias a Deus. Hoje é um dia muito legal, né? Para quem é casado, para quem namora. Dia dos namorados. Por isso que nós não temos também algumas pecinhas aqui hoje, né? Foram curtir com os seus loves. Mas nós que estamos aqui, talvez você não foi comemorar, ou você não comemora essa data, não sei, mas nós que estamos aqui, nós vamos falar também de um grande amor da nossa vida, né? Que é do amado das nossas almas. Amém? Glórias a Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a gente vai ler o capítulo todo. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas 7, a gente vai fazendo aqui por partes, beleza? Dia 12, dia dos namorados, uma data muito legal, né? Muito importante para você. Alguns aí já hoje receberam chocolate, alguns receberam flores, alguns saíram para jantar, para comer fora, outros vão comemorar depois, no final de semana, não é verdade? Mas é um período muito legal, é uma data muito legal, que eu gosto muito. E eu coloquei como tema, como título dessa mensagem, POV, quando o seu amor chega. POV é uma sigla que está sendo muito usada agora, principalmente nas redes sociais, que significa Point of View, que significa ponto de vista, que é quando você fala o ponto de vista segundo alguma pessoa, segundo alguém. E eu escolhi esse tema para a gente poder trabalhar nisso, para poder falar sobre alguns pontos de vista de algumas pessoas que estão descritas aqui no capítulo 7 de Lucas, né? E a gente vai ver como as pessoas olham para esse amor, quando esse amor chega, como as pessoas olham para esse amor, e como em algumas situações, esse amor olha também para nós, mas não é qualquer amor. Não é o nosso amor da nossa casa, o nosso cônjuge, o nosso namorado, ou o nosso cachorro, a nossa planta, o nosso videogame, não. É o amado de nossas almas. É aquele que a essência dele é o amor. Então nós vamos olhar aqui, vamos analisar aqui alguns pontos de vista do que Jesus, de como Jesus nos olha, de como nós olhamos para Jesus. Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 7, e nós vamos ver agora nessa primeira parte, do verso 1 até o verso 10, beleza? Eu vou lendo aqui. Lucas capítulo 7, verso 1, diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Esse homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, não me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo restabelecido. Amém? Nessa parte aqui, essa história.
Glória a Deus. Pronto. Vamos lá. Esse centurião muito interessante que a gente vai analisar aqui. Jesus, depois que ele concluiu o Sermão do Monte, que também é relatado ali em Lucas capítulo 6, ele vai até essa cidade, até Cafarnaum, e esse centurião, ele manda que alguns anciãos ou líderes religiosos que ele conhecia ali naquela região, manda que essas pessoas vão até Jesus para suplicar por um dos seus servos, um dos seus soldados. Esse soldado dele, esse servo dele, estava muito doente. E o interessante dessa história é a forma como esse centurião, ele era bem quisto pelas pessoas ali em volta. Ele era bem querido e bem admirado. Ele era estimado pelas pessoas ali à sua volta. Ele é tão interessante porque quando aqueles mestres, aqueles líderes chegam até Jesus para falar do que o centurião estava pedindo, eles dão ênfase que o centurião merece que Jesus o atenda. Eles enfatizam que o centurião que aquele centurião ele é uma pessoa boa, e ainda aquele centurião construiu a sinagoga que eles adoravam. Então aquele centurião ele era uma pessoa excelente para aquelas pessoas. Quando a gente vê muitas das vezes uma figura de liderança como essa, como por exemplo um centurião, ele às vezes é visto como uma pessoa rude, uma pessoa que as pessoas às vezes têm uma raiva, tem alguma coisa contra, mas essa pessoa não. Ele era uma pessoa muito boa, e o mais interessante, que do ponto de vista daqueles homens, aquele centurião merecia aquilo. Talvez, se fosse na situação deles, eles talvez nem se achassem dignos, mas existem pessoas que às vezes a gente olha e a gente fala assim, essa pessoa merece. Essa pessoa merece ser abençoada, essa pessoa merece prosperar, essa pessoa merece ser abençoada por Deus, porque às vezes é uma pessoa tão boa, uma pessoa do coração tão bom, assim como esse centurião era, que até os mestres da lei suplicaram para que Jesus atendesse ele. Ele era uma pessoa boa, do coração muito bom, e ele era tão bom a ponto de se preocupar com um dos seus soldados. Ele vai e faz uma grande movimentação ali para conseguir chegar até Jesus para poder pedir a cura para aquele seu soldado. E vocês lembram lá em Gênesis, quero fazer uma comparação aqui, em Gênesis, quando Caim e Abel vão oferecer aquela oferta ao Senhor, e o Senhor vai e aceita de bom grado a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E não foi talvez porque a oferta de Caim ela foi uma oferta mal feita, foi alguma coisa que ele pegou do resto, mas o principal de Gênesis é que a oferta de Abel tocou o coração de Deus. E quando nós tocamos o coração de Deus, o Senhor ele não resiste. E o que aconteceu aqui foi uma coisa semelhante. O centurião, ele liderava 100, mas ele se preocupou com um. Então imagina essa história para Jesus. Jesus vem dessa fé. De 100 pessoas, ele se preocupou com uma. Faz a gente lembrar da história das 100 ovelhas, do bom pastor que deixa as 99 esperando e vai buscar aquela que está perdida. Então isso tocou o coração de Jesus. Quando existem coisas que nós fazemos que tocam o coração do Senhor, e aquilo move o Senhor, e não importa o que esteja acontecendo, aqui à distância o Senhor curou aquele servo. A palavra diz que quando eles estavam a caminho, quando eles estavam voltando, e quando chegaram na casa daquele centurião, o rapaz, aquele moço já estava bem. Quando a nossa fé move o coração de Deus, a nossa fé deixa o coração de Jesus quentinho, deixa o coração de Jesus todo derretido, então a nossa fé chama a atenção de Deus. E em Lucas, vamos continuar lendo aqui em Lucas, agora do 11, continuando no capítulo 7, agora do verso 11, continuando que Jesus estava ali, só que agora foi no dia seguinte. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos em uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva.
e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. Depois se aproximou-se e tocou no caixão que o carregavam e pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. No dia seguinte, Jesus chega até essa cidade, e quando ele está na porta dessa cidade, Naim, de longe ele avista aquele pessoal fazendo aquele velório, né, levando aquele caixão, como era de tradição ali. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor, o coração de Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. É muito interessante porque o Senhor, ele nos conhece. O Senhor sabia que aquela mulher era uma viúva, e também ele já, com certeza, já sabia que ela só tinha aquele filho. E o Senhor, ele olha o nosso coração. E aquela mulher, quando chega numa situação dessa, que é onde nós não vemos mais saída, não tem mais o que o médico fazer, não tem mais o que o advogado fazer, não tem mais o que ninguém fazer, somente Deus pode fazer alguma coisa, e às vezes ainda aquele povo, eles, pelo que a gente vê, o que eles falaram depois, eles ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Jesus chega naquela cidade naquele momento, e Jesus vai e compadece o seu coração. E esse cenário, quando as coisas estão péssimas, quando as coisas estão parecendo que não vão dar certo, que tudo vai dar errado, é o cenário ideal para a glória de Deus se manifestar. Parece que Jesus, quando vê um cenário tão cabuloso assim, tão crítico, ele fala assim: agora é a hora de eu manifestar a minha glória. Parece que é um cenário muito, muito bom para Deus poder manifestar aquilo que ele quer fazer. E aquela multidão é muito, muito legal, porque aquela multidão, depois desse milagre, elas reconhecem Jesus. Ela fala assim, eles falam assim: um grande profeta se levantou e Deus visitou o seu povo. 400 anos do silêncio de Deus, e agora Jesus vem com essa porrada que é Jesus Cristo, que vem fazer um impacto gigantesco na terra, e que está fazendo impacto até hoje, e que gera discussões em faculdades, e que gera discussão no governo, e que gera discussão em outros países, e que pessoas morrem pelo nome dele, e que pessoas são presas pelo nome dele. Quando ele chega, as coisas não ficam como eram antes. 400 anos de silêncio do Senhor, e Jesus vem como Filho de Deus e trazendo esperança para aquela mulher novamente, para aquele povo novamente. Eles lembram que Deus não abandonou eles. Demorou muito, mas Deus não abandonou eles. Mas quando Jesus veio com uma resposta muito forte, muito maior do que aquilo que eles pensavam, do que aquilo que eles esperavam. E pode passar o tempo que for, as coisas já podem ter, o caixão pode já ter fechado, aquele emprego não deu certo, as coisas podem ter dado tudo errado, não importa o tempo, não importa o que aconteceu. E pode ser até assim como essa mulher, que a nossa fé, ela esteja bem fraquinha. Pode ser que a nossa fé não esteja como ela era lá no começo da nossa conversão. Pode ser que a nossa fé não está como a gente já foi um dia. Mas mesmo com essa pouca fé, o Senhor Jesus, ele consegue olhar o nosso coração. Graças a Deus que o Senhor não olha a aparência. Nós estávamos falando disso na segunda-feira lá no GC. Graças a Deus que o Senhor não olha a nossa aparência. Porque se Ele olhasse o nosso externo, o nosso corpo muitas das vezes cansado, acabado, sem força para orar, sem força para buscar. Mas o Senhor, Ele olha o nosso coração. E Ele olhou o coração dessa mulher. Lá em Samuel, 1 Samuel 16, o 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel ali, quando Jessé vai ali para ungir Davi, o Senhor, contudo, disse... Quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem
não o vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Graças a Deus que o Senhor vê o nosso coração. O Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor não olhou para aquela situação, para o que estava acontecendo naquele cenário. O Senhor só olhou um coração quebrantado de uma mãe viúva, que só tinha um filho, e aquilo manifestou a glória de Deus, e a palavra diz que aquela situação se espalhou, e as pessoas ouviram, começaram a ouvir mais ainda falar do nome de Jesus. Jesus não precisa que nós o amemos para Ele nos amar. Jesus não precisa que nós não pequemos para Ele nos amar, porque Jesus, Ele é o próprio amor. Nós, amando ou não amando Ele, nós seguindo ou não seguindo Ele, pecando ou não pecando, o Senhor, Ele vai permanecer sendo amor, e nós sempre teremos essa fonte de amor. Quando a nossa fonte se esgotar, Ele sempre estará lá. Esse é o ponto de vista de Jesus. Às vezes nós não conseguimos olhar para o cenário, nós não conseguimos ver esperança, mas o ponto de vista de Jesus é diferente do nosso ponto de vista. Ele olha onde nós não conseguimos alcançar. Vamos continuar aqui em Lucas, agora a partir do verso 18, diz assim, vamos do 18 ao 35, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele a quem haveria de vir ou devemos esperar outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem, anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o caminho diante de ti. Eu digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo essas palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus, peritos na lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas com as outras: nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem um demônio. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. João envia os seus discípulos ali para questionar Jesus, se Jesus era mesmo aquele a quem havia de vir. Mesmo que João tivesse batizado Jesus, talvez João, por ser um bom professor, um bom mestre, eles questionaram, chegaram em João e contaram daquelas coisas que estavam acontecendo, que Jesus tinha ressuscitado aquele menino, e João, como João provocasse eles, falaram: vai lá e pergunta. Vocês estão com dúvidas? Vão lá e perguntam. Então eles chegam em Jesus e fazem essa pergunta. E Jesus fala para ele: vejam vocês mesmo com os seus próprios olhos. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, enfermos estão sendo curados, né? Várias coisas, os mortos estão ressuscitando.
Então Jesus nos chama aquelas pessoas a olharem o que está acontecendo, para verem, para abrir os seus olhos. E a nossa visão, ela é muito limitada, a nossa visão, ela é muito limitada, e a nossa mente, ela é muito esquecida. Se nós chamarmos aqui, cada um de nós vamos ter um testemunho que às vezes é até difícil de acreditar, que foi uma coisa assim tão incrível, tão grande, que até, às vezes é até difícil de acreditar, mas todos nós teremos um testemunho para poder contar. E se nós que temos um testemunho para contar, se nós que já vivemos essas experiências com Deus, porque ainda nós desacreditamos daquilo que Deus pode fazer para nós. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo para sempre. Então, se o Senhor fez um milagre na nossa vida no passado, Ele é o mesmo Deus que pode fazer agora. Ele não mudou. E eles fazem essa questão, eles perguntam isso para Jesus, Jesus vai, afirma isso para eles, e Ele confirma ainda, além disso Ele confirma, João é realmente aquele que abriu o caminho para mim, João é aquele que abriu o caminho no deserto para mim. Jesus confirma isso ainda para ele. E aqueles fariseus que estavam ali em volta, eles estavam se comportando como crianças mimadas, e nada para aqueles caras era suficiente, nada para aquelas pessoas era suficiente. Quando era João Batista, era religioso demais. Quando era Jesus, era liberal demais, sentava com publicanos, né? Entrava na casa de cobradores de impostos. Aquelas pessoas estavam se comportando como mimadas. O que eles queriam? E o que nós queremos? Como nós estamos olhando para Jesus, qual que é a nossa visão de Jesus? Nós, muitas das vezes, estamos nos comportando como essas pessoas. Qual é o nosso ponto de vista em relação a Ele? Nós cremos, nós já vivemos, nós já vimos essas experiências. Não há mais o que questionar a Deus. Mesmo se Deus não tivesse feito milagre nenhum na nossa vida, só o fato dele ter entregado o seu único filho para morrer em favor de nós já era suficiente para nós entregarmos por completo a nossa vida na mão de Deus. Porque Jesus, ele não tem responsabilidade de operar coisas na nossa vida. O que ele não precisava fazer, ele fez, que foi entregar o seu filho. Mas por amor ele opera coisas grandiosas em nós. Ele nos livra, ele nos cura, ele abre as portas para nós. E principalmente Ele manifesta o seu amor e a sua graça. Já pensou uma vida cheia de coisas, saúde bem legal, as finanças bem legal, as coisas todas acontecendo, mas sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, nós seríamos como ovelhas perdidas, sem um pastor. E isso que Jesus faz por nós já é suficiente, o amor dele manifesto por nós já é suficiente. Nós precisamos ter essa visão de Jesus, para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus de uma forma mais linda, de uma forma mais amorosa, sabendo que Ele é capaz de fazer grandes coisas pelas nossas vidas. Continuando, do 36 ao 39, diz assim, ó. Convidado por um dos fariseus, depois que Jesus, dá aqueles discursos, um dos fariseus, ele olha para aquilo e ele fica muito encantado. Ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos e beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse um profeta, saberia que ela está tocando, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. No começo dessa história, nós lemos aqui a fé de um centurião, uma grande fé de um centurião e de um homem muito bom, de um coração muito bom, que sem ver Jesus,
sem manifestar, sem ver o manifesto da glória de Jesus com seus olhos, ele creu em quem Jesus era, ele reconheceu quem Jesus era. E aqui nessa história, nós vemos alguém que viu o que Jesus estava fazendo. Esse fariseu, ele estava lá. Ele viu os milagres acontecendo. Quando os discípulos de João Batista estavam aqui, Jesus falou, os cegos estão vendo, os coxos estão andando. A palavra diz que aqueles fariseus estavam ali, então esse fariseu, ele viu o que estava acontecendo. Mas ele não o reconheceu como mestre, falou, se esse cara realmente fosse mestre, ele saberia que essa mulher era uma mulher pecadora e não deixaria que ela encostasse nem a mão nos pés dele, nem fazer nenhum tipo de coisa. Olha a diferença da fé de um e do outro. Verso 39, ao ver isso, o fariseu, no 40, então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, para você ver como esse cara é cara de pau, né? Ele acabou de pensar na mente dele, mas esse cara não é mestre, ele não é mestre. E aí ele vai e Jesus fala assim, Simão, tenho algo a dizer para você. Ele fala, diz, mestre. Então, você vê, Jesus olha o nosso coração, não adianta a gente tentar enganar Jesus. Jesus fala para ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinham com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem for perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse a essa mulher, sua fé a salvou, vá em paz. E agora nós vemos aqui nessa parte da história, eu acho que uma das partes mais lindas da Bíblia, uma das histórias de Jesus, de uma demonstração de amor mais linda, e nós vimos aqui o ponto de vista de um pecador desesperado. Um pecador desesperado por perdão, ele não tem limites. Ele quebra todo o tipo de barreira, ele quebra a barreira da vergonha, ele quebra a barreira da distância, ele quebra a barreira da tradição. Um pecador desesperado por perdão de Jesus, ele não tem limites. E hoje é dia dos namorados, é muito legal porque no começo do namoro, né, a gente tem toda aquela dedicação de sair, de levar presente, de escrever carta, de fazer um monte de coisa, mas você ainda está conhecendo, você tem uma consciência de que você está conhecendo aquela pessoa. Você não se entrega para quem você não conhece, você só se entrega verdadeiramente, você só dá o seu coração para quem você conhece de verdade. Aquele fariseu, aquela pessoa, ele não reconheceu Jesus como mestre, ele não conheceu o Senhor como mestre, mas aquela mulher, ela reconheceu Jesus como a única pessoa que poderia salvar ela da prisão do pecado, salvar ela da prisão da morte. Esse gesto que ela faz, esse perfume, eu estava pesquisando e ele era um perfume tão difícil assim, ele era tão caro, que ele era equivalente a quase 300 dias trabalhados, quase 1 ano de trabalho para poder comprar um frasco desse. Mas ela não olhou o valor daquele frasco. Ela não olhou, talvez, quantos dias ela teve que trabalhar. Ela não olhou quantas coisas ela teve que fazer. Ela foi na casa, ela pegou o que ela tinha de melhor. E quando esse alabastro, você quebra ele para você poder usar. E ela quebrou ele e perdeu tudo que ela tinha ali nos pés de Jesus. Mas, na verdade, ela não perdeu, ela ganhou a salvação. Ela ganhou o perdão e um pecador desesperado por perdão, ele não importa o preço que ele vai pagar, ele paga o preço que for necessário, quando ele sabe quem é que está o perdoando.
Se nós tivéssemos algo que nós pudéssemos pagar, mas nós não tivéssemos certeza de que é para Jesus que nós estamos pedindo, ou para alguém que nós conhecemos, que nós estamos dando aquilo. Se eu tivesse condições de dar alguma coisa muito cara para a Lívia, mas eu tivesse conhecido ela há pouco tempo, eu não daria. Se fosse no começo do nosso namoro, eu não daria. Mas hoje eu conheço a Lívia. Hoje nós estamos casados, daqui a pouco nós vamos ter um filho. O que eu puder eu vou fazer por ela, porque eu conheço. E com Jesus é a mesma coisa. Quando nós o conhecemos, nós não temos limite, nós queimamos por ser perdoados. Quando nós pecamos, ou quando nós nos afastamos, quando nós nos esfriamos, não há limites para poder reconciliar com o Senhor Jesus. E essa mulher entendeu isso. Essa mulher, ela pegou o que ela tinha de mais precioso. E talvez hoje nós não temos algo tão precioso como uma oferta em dinheiro, nós não temos algo tão precioso como uma voz para cantar, um talento para tocar, precioso aos nossos olhos, um talento para tocar um violão, alguma coisa muito grande. Mas se nós dermos o nosso coração sincero, isso é o que nós temos de mais precioso. Isso vai ser o nosso vaso de alabastro. Se nós quebrarmos isso diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar do nosso pecado e principalmente para curar as feridas da nossa alma. E eu deixo, para finalizar, eu deixo uma questão para nós aqui, para nós refletirmos sobre isso. Se nós soubéssemos, se você soubesse que, vamos supor aqui que Jesus ia ministrar hoje, Jesus ministrou hoje, ele é um pregador de fora e ele foi chamado para ministrar, mas você sabe que é Jesus. Se você soubesse que Jesus ia ministrar hoje, como que estaria essa igreja? Com certeza estaria bem mais cheia, não é verdade? Se nós soubéssemos que Jesus ia ministrar. Se você soubesse que Jesus ia trazer a mensagem hoje, que Ele ia trazer a palavra, quando acabasse a ministração e Ele falasse assim, quem quer me aceitar? Você mesmo que aceitou Jesus, você ia querer aceitar de novo. Quem não aceitou ia querer aceitar. Se Jesus estivesse pregado aqui hoje, quando Ele terminasse a mensagem, e Ele falasse assim, eu vou vender alguns livros ali, vou tirar uma foto com vocês, quem quiser tirar uma foto, conversar, o que você faria? Você não ia terminar o culto, você não ia conversar com Ele? Eu ia demais, eu ia querer Ele só para mim, eu ia tirar todo mundo de perto, eu ia pegar Ele, ia botar dentro do carro, ia levar para minha casa, sequestrar Ele, eu ia deixar Ele só para mim. Se Jesus estivesse aqui pregando, se Jesus tivesse uma oportunidade de cantar, de fazer alguma coisa, e quando Ele terminasse, você tivesse a oportunidade de trocar uma ideia com Ele, com certeza você faria. Só que o mais interessante disso, a boa notícia disso é que Ele acabou de fazer isso. A boa notícia é que Ele fez isso na segunda-feira, na terça-feira no GC. A boa notícia é que Ele fez isso no domingo. Ele vai fazer isso no sábado, porque a todo tempo Jesus está falando. A todo tempo Jesus está cantando, Jesus está ministrando. E o mais interessante hoje de um culto de oração é que quando acabar o culto, Ele vai estar aqui para te abraçar. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você for fechar os seus olhos, Ele vai estar no mesmo lugar e você vai poder tirar uma foto com Ele. Você vai poder pegar Ele, sequestrar Ele e levar Ele para a sua casa. Uma coisa eu quero deixar para vocês: aproveite o tempo precioso com Jesus. O tempo precioso com Jesus não volta mais. Nós lembramos lá de Marta e Maria. E Maria, ela escolhe a melhor parte. Quando Jesus está, tudo que está em volta não faz mais sentido para nós. Então, em nome de Jesus, agora, nós vamos entrar nesse período, nesse momento de oração. Então, você entenda que o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E você tem uma oportunidade de entregar o seu coração para Ele. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos agradecer ao Senhor e falar com